Entramos finalmente na saga final de One Piece, o momento onde o Oda descreveu como todos os mistérios sendo revelados, e então iremos descobrir não só como Luffy vai se tornar o Rei dos Piratas, mas também tudo que foi escondido pelo Oda durante anos para descobrirmos agora nesse momento. E nada melhor para isso do que começarmos com uma grande revelação. Afinal, diante de todos os grandes mistérios de One Piece, um deles é nada mais nada menos do que quem é o maior cientista de todo o universo, quem é aquele que consegue criar e recriar as maiores forças do mundo de One Piece. Junto com isso, temos ligações diretas dessa nova saga com um arco anterior de One Piece, podendo nos mostrar ligações entre os personagens e entender quem será o vilão final. Na verdade, não quem será, mas o que é o vilão final. Então vamos começar a falar da próxima ilha, a Ilha de Gelo, que nos levará a grandes mistérios para nos revelar a saga final de uma vez por todas. Vamos então a quem está nessa ilha. Afinal, é uma ilha que já aparece com uma personagem um tanto diferente. Por que essa personagem estava lá? Bonnie, que não aparecia há tanto tempo, desde aquele momento com Kuma, volta a aparecer e aparentemente vai ter o seu lugar no plot desta Ilha de Gelo. E aí a gente pensa, se tem algum lugar que o Kuma poderia jogar ela, por que seria este? Afinal, existem vários outros lugares mais simples de se lidar do que uma ilha de gelo. A gente viu como ela aparece numa situação muito complicada. E a real é que com certeza se Vegapunk está lá, outras pessoas estão lá para defender ele. A Marinha não deixaria o seu maior cientista e o criador de provavelmente todos os sistemas de defesa dela desguardado do jeito que poderia estar. Então vamos lá. Primeiro, no capítulo 1033, na capa dele, vemos que Smoker e Tashigi estão numa ilha de gelo, podendo significar que aquela ilha que a gente vai ver agora tem a presença de marinheiros. Se for a mesma ilha que estamos vendo no momento, pode ser uma base da marinha e ou do governo mundial, significando que tem alguém ali para ser protegido. E se a gente for pensar na última aparição desses personagens, a gente lembra que eles apareceram no arco de Pancazar, uma mistura entre magma e gelo, que tinha ligações diretas com Vegapunk, por ser uma ilha dele e tudo mais, que tinha todos os equipamentos dele antes de acontecer um acidente com o Caesar. E aí nós vemos também que ele tinha uma ilha que também era de gelo, onde o Frank pegou as plantas dele e teve toda aquela situação que ele teve que remodelar todo o seu corpo. E a gente lembra que para recuperar a saúde das crianças que foram encontradas em Pancazar, ninguém melhor do que isso, do que o próprio Vegapunk. E se ele está nessa ilha, faz sentido que Smoker e Tashigi também estejam, afinal, eles levaram as crianças para lá. Então Bonnie foi enviada por Kuma para essa ilha para que de alguma forma ela pudesse descobrir a verdade sobre o porquê que o Kuma foi transformado nisso e porquê que ele aceitou fazer aquilo tudo. Talvez não seja exatamente a opção da Bonnie, talvez seja o que o Kuma queria, e como ele não tinha capacidade de responder por ele mesmo, isso foi a melhor solução. Vegapunk irá revelar para ela tudo o que aconteceu com Kuma e por que ele escolheu a opção de se tornar aquele objeto de testes da marinha. E aqui vai uma situação um pouco mais interessante que talvez não seja realmente verdade, porém a gente vai discutir isso aqui, já que trazer o debate e saber a opinião de vocês também é muito bom com relação a esse tipo de coisa. Então vamos lá. Nós vimos que no final de um ano, quando estávamos decidindo a qual localização iríamos, a gente viu Law, Kid e Luffy tentando escolher para qual ilha eles iriam. Law escolheu uma separada, porém um detalhe bem curioso: Kid e Luffy escolhem a mesma ilha. Isso poderia nos dizer, né, um pequeno detalhe aí de que eles iriam acabar indo para o mesmo destino, ou que eles tinham a intenção do mesmo destino de maneira implícita, mostrando que o Kid pode acabar aparecendo nesta ilha de gelo, onde supostamente o Vegapunk está, talvez mostrando que o Vegapunk seria o homem marcado pelas chamas.
Por que que isso pode realmente acontecer? A gente sabe que o nome do Vegapunk é muito forte na Marinha, é o Vegapunk, né? É o cara que a gente não conhece, não tem nenhum detalhe durante 20 anos de obra. Então, ele ser o homem marcado pelas chamas faz sentido por alguns motivos. Kid não sabe o nome dele, não deve ter informações, às vezes até que ele é o Vegapunk, e principalmente o acidente que aconteceu em Pankazar. Uma grande explosão pode ter dado ao Vegapunk a marca da queimadura. Então Kid e Luffy falarem a mesma direção poderia ser um pequeno foreshadow para eles acabarem se reencontrando na próxima ilha. Afinal, esse homem era dado como aquele que poderia dar pistas para encontrar o One Piece. E quem melhor para fazer isso do que o próprio Vegapunk? Não só isso, mas também ele poderia dar respostas ao Chopper e uma solução ao problema das Smiles, o que é algo forte e que deve ser resolvido por conta de ser um plot que ficou ali, né, que ainda está em aberto e que deve ser resolvido porque, né, tudo precisa acabar bem, digamos assim. Então, nesse momento, nós teríamos não só a revelação de quem é Vegapunk, mas também diversas outras coisas no mundo de One Piece que não foram reveladas até hoje, sendo reveladas, como por exemplo o fator linhagem, como funcionam as Akumas no Mi, qual é o mecanismo dela, como elas foram criadas e diversas outras coisas que estão em aberto. Ele poderia ser o motivo para que tudo isso fosse revelado. E com o Smoker e a Tashig ali, seria um motivo para ele revelar isso para o Chapéu de Palha. Às vezes até ele não é exatamente fã da Marinha, mas ele gosta de construir essas coisas, e aí a gente entende que é a vontade do próprio personagem, e aí ele acaba trabalhando para a Marinha por conta disso tudo. Existe um mistério sobre como está Vegapunk e tudo mais, mas eu acho que a parte principal é que ele vai ter tudo isso sendo revelado, todos esses mistérios, e principalmente o rosto dele, que acho que é o maior mistério que pode ser revelado no momento de One Piece. E aí a gente poderia ter um arco que supostamente, né, uma ilha que supostamente teria um desenvolvimento rápido, porém será extremamente reveladora. A gente teria não só a revelação de quem é o Vegapunk, a volta de Smoker e Tashig, que supostamente não estão contra os Chapéus de Palha, até porque se o Smoker tiver contra, eu tenho pena dele, porque o Luffy deixou ele para trás há muito tempo. Será que isso pode inclusive reviver a teoria de que o Smoker vai entrar pro bando do Chapéu de Palha? Deixa aí embaixo nos comentários a sua opinião sobre esse absurdo. Não só como aprender o que é as Smiles, as Akumas no Mi e também a cura para o defeito que as Smiles podem acabar causando, a revelação do que aconteceu com Kuma, das Akumas no Mi e tudo mais. E aqui existem alguns temores sobre tudo isso que pode acontecer nessa ilha, que é o fato de que as ilhas do Vegapunk tendem a terminar em explosão. A gente viu isso com o Frank e a gente viu isso em Pankazar. Então, talvez isso aconteça de novo, principalmente sabendo que lá vai ter não só o Luffy, mas o Smoker e o Kid. Então, às vezes, né, a gente tem uma luta um pouco desnecessária. E você sabia que pessoas que moram em ilhas do gelo não dormem? É verdade, às vezes a gente pode tentar descobrir através do Barba Negra por que os serafins foram criados, como eles foram criados, e isso poderia dar espaço para uma aparição do Aokiji. Mas eu acho que aí é ir um pouco longe demais. E eu acho que isso poderia dar cabo a uma vontade que existe dentro do Vegapunk sobre alguma coisa do governo mundial. Afinal, talvez ele não esteja trabalhando por vontade própria. Ele foi pego, como os outros Mads tentaram ser, e acabou que ele teve a obrigação de fazer tudo isso. E aí a gente nos leva a algo que já aconteceu anteriormente. Uma pessoa batalhando por algo que teoricamente é impossível lutar. A gente via antes, lá na saga de Skypiea, quando a gente teve o arco de Jaya, a gente teve aquele descendente do Nolan lutando para tentar proteger a honra do seu povo, né? Então a honra daquele que era o seu ancestral. E a gente tem diversas conexões entre o Nolan e o Luffy, né? Na verdade, entre o Nolan e o Roger e o Roger e o Luffy, né? Curiosamente, no dia 16
de setembro, se eu não me engano, foi apagado da existência a ilha que o Nolan foi mostrar e por isso ele foi executado. E curiosamente, 16 tiros simplesmente destruíram uma grande ilha, o Reino de Lulusia. E por que eu tô falando isso? Porque In-Sama e Enel possuem diversas conexões. Não só isso, mas a serpente que está em Skypiea pode mostrar também algo como uma serpente que pode aparecer no futuro. E isso é algo que eu vou trabalhar mais pra frente, porque eu preciso ter mais certeza do que eu vou falar. Mas eu acho que o conto não só do Leviatã, mas de Jormungand pode aparecer em One Piece de uma maneira em que aquela serpente ou faça parte do que é o In-Sama, afinal a serpente de Skypiea era tratada como Deus, e a serpente que pode aparecer no final de One Piece, na luta final, enfim, no momento final da saga final, pode ser considerado um deus. E aí a gente tem ou que seria In-Sama, ou que seria talvez a própria headline, explicando um pouco do que seria Jormungand. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre isso, mas eu gostaria de saber sua opinião sobre isso aí. Isso é tudo para esse vídeo, grandes revelações estão por vir, e aí a gente vai, como sempre, comentar elas aqui embaixo. Deixe aí nos comentários o que você acha que vai acontecer na próxima ilha, no próximo arco e na saga também, caso você queira falar sobre quem é In-Sama. Eu vou ficando por aqui, se você gostar, deixa seu like, seu comentário, se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma novidade sobre o universo de One Piece.